para Mi. Lá ele chama de Lá sustenido. Não, o Lá sustenido continua sendo Lá sustenido. É o Lá sustenido que é a 11ª mesmo, que vai resolver o Si. Faz assim, isso. E aqui embaixo ele mantém o Ré. Esse aqui é assim, para isso aqui é um esquema, não é uma transcrição, não é uma coisa transcrição, que a gente não tem tanta importância. Existem diversas coisas aí. Quando a gente está em Lá menor, esse não é um acorde que a gente imagina para começar a música. Não é um ambiente de Lá menor. Você vai imaginar quantos acordes com que eu poderia começar. Tudo bem que a melodia poderia fazer, tocar o próprio Fá. Tem a mesma careta, né? Bobinho. Ré menor. Menor até que tem um peso, né? Tem muitas opções que seriam mais tonais do que esse Fá meio diminuto. E ele vai continuar, ele vai fazer diferença. Faz uma transposição. No primeiro ele usou uma sexta menor, na segunda transposição ele faz Si, Sol. Na segunda, ele vai para um acorde meio tom acima em relação ao acorde, a primeira versão. Quer dizer, não é uma sequência perfeita, é uma sequência tonal, não é uma sequência cromática. Confere? Vocês estudaram sequência? Perfeito? Todo mundo comigo? Né? Porque aqui, ó, sexta maior, o acorde ele está uma terça maior acima da primeira, abaixo da primeira nota. Enquanto uma sexta maior, e para bater o mesmo acorde, ele vai para um acorde que é meio tom acima do outro relativamente, né? nessa nova tonalidade. E ele vai continuar modulando e fazendo, aqui você vai ver que vai ter... Só que aqui, ó, o acorde, como é que ele faz esse acorde? Ele faz diferente ainda. Como é que é essa versão desse acorde diminuto? Me explica. É só você que fala? Também não pode ser. Você é filho de pianista. Você tem ouvido absoluto? Não. Beleza. Pelo menos. Esse acorde, ele fez o mesmo meio diminuto, mas ele botou, ó, MPB. Esse acorde, na verdade, é esse aqui, ó.
bemol. Seria Ré, Fá, Lá bemol, Dó. Ele botou o Dó no baixo. É um Ré meio diminuto com uma sétima no baixo. Ginga, quem gosta de Ginga? Ginga usa muito isso, a sétima no baixo. Botou a sétima no baixo, desconstrói totalmente o acorde. Toda vez que você ouve a sétima no baixo, não sendo uma passagem, se for uma passagem muito tonal, em que a sétima no baixo ela passa por tons conjuntos, fica mais fácil a gente ouvir ela sendo só uma inversão. Mas quando é uma coisa assim, onde o acorde surge do nada, é difícil, sabe, dar uma, quer dizer, desconstrói muito o acorde essa sétima no baixo, mas é a mesma qualidade. Esse prelúdio foi analisado em volumes inteiros, não é minha intenção fazer uma coisa exaustiva aqui. Minha perspectiva é mais de estabelecer uma questão de linguagem harmônica, de evolução, mais um panorama, que é um dia só que a gente tem junto, né? Na primeira parte do nosso encontro aqui, a gente conversou muito sobre Jobim, e a gente estava olhando uma análise da Garota de Ipanema. Eu estava mostrando que aqui na Garota de Ipanema a gente tem na primeira parte já uma novidade muito grande, que ele o que acontece? É estruturalmente necessário você ter a sétima maior e a sexta na música, porque a melodia está na sétima maior e na sexta. A melodia não passa pelas notas da tríade, certo? A melodia, eu até brinquei aqui que se fosse a pessoa muito como se diz assim, uma sensibilidade muito diferente, poderia fazer uma versão da Garota de Ipanema bem careta, assim. Qual a relação intervalar entre a melodia e a harmonia aí? Muito bem. Estou tocando ela. Você fez em Fá sustenido? Em Fá sustenido a melodia. Exatamente. Eu estava tocando melodia em Fá sustenido e harmonizando Dó maior. Eu chamo de Petrusca de Ipanema. Só disse que essa é a Petrusca que ele usa uma paralela em quarta mentada, né? Uma quarta mentada ou quinta diminuta paralela, quarta mentada no caso. Então, isso já é uma novidade muito grande na obra do Jobim, que ele chega e faz esses acordes dissonantes, que não são simplesmente acordes dissonantes, porque ele poderia muito bem, como ele faz eu comentei aqui também, só para recapitulando o que a gente falou no grupo anterior. Nessa aqui, ele está tocando os acordes com sétima maior, mas a sétima maior não é estrutural, ele poderia analisar tranquilamente só terça, só tríade de careta, não tem uma necessidade da dissonância na harmonia. Na Garota de Ipanema não, se você não tiver aquela nona, ela, quer dizer, mesmo que você, de qualquer jeito, o cantor vai ter a nona porque ela está na melodia. Se o cantor não cantar a nona, ele está errado, é outra música, certo? Então ela é estrutural. Isso é uma novidade harmônica na música de Jobim.
Eu acho até muito interessante que esse acorde aqui, está aqui analisado como 5 do 5, atualmente eu penso ele como um 2 maior. Porque o 2 maior tem aquela nota que é a quarta aumentada, que é a Lídia, está na escala, na série harmônica. Todo mundo conhece a série harmônica, sabe que a 11ª aumentada aparece antes de aparecer da quarta natural. O modo Lídia é muito mais fisicamente mais consoante do que o maior jônico, né? Então, essa quarta aumentada que aparece aqui, esse Fá sustenido que aparece aqui nesse segundo acorde, ele vai resolver lá no final, porque a melodia termina em Sol, ela não vai para o Dó. Ela não resolve como aquela minha versão caretíssima. Lembra? Dó, 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 si, dó, ela não faz dó, dó, si, dó, como faria se fosse musical dos anos 30. Ela resolve aqui embaixo. Sol, sol, fá, sol, 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 fá, sol. Então essa nota que ele coloca aqui, sol, 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 fá, sol, ela vai resolver na tríade final, na quinta. Confere? Existe uma unidade no discurso harmônico aí que é muito interessante e maior do que pode aparecer. E esse acorde já no final aqui é uma substituição por trítono, é o que eles chamam de sub-5, né? Esse, na verdade, é o Sol 7, que possui o mesmo trítono do acorde, a quarta aumentada acima, que resolve aqui. Você pode ou não usar ele, na verdade, não é estrutural, porque ele não é melodicamente necessário. Eu deixei aí na análise porque geralmente as pessoas tocam com ele. Na parte B, a gente tem como lá no Wagner, essa parte B, que realmente é ainda a parte mais interessante da Garota de Ipanema, e é o que passa a perna, muito músico aí, o meu amigo meu saxofonista, bom pra caramba, e ele falava assim, João, Garota de Ipanema, até hoje eu tenho problema, me pede a parte B, se for num tom que eu não esteja, não sei o que, eu fico, não sei para onde eu vou. Essa parte B é confusa, confusa não, ela é lógica, mas tem uma complexidade, porque ele não harmoniza, não sei se você harmoniza de outro jeito, tem gente que harmoniza de formas mais tonais, assim, com fórmulas de 2/5, assim, mas a maneira como ele faz, primeiro ele modula para o tom napolitano, né, um tom meio tom acima, onde ele realmente fixa na nota, na tônica, o tom, quando ele vai mesmo, ele já passou por ela lá, mas como 7 no 2, né? Agora ele está chegando no tom. Ele vai fazer isso e continua fazendo essa sequência, harmonizando de formas diferentes. Ele vai harmoniza menor com a nona, e por aí ele continua repetindo essa mesma chega aqui no essa nota aqui, ele faz ali no essa nota?
Olha aqui, ó. Aqui, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, é a mesma resolução do Wagner. Deixa eu botar aquela no piano, só que é mais fácil a gente ver. Aqui, ó, o Mi maior, tá? O Wagner. Tem outro tom, mas é a mesma resolução. Ele dá o tempo forte com a 11ª aumentada e resolvendo na quinta. É uma cojatura. É uma cojatura, só que é a mesma cojatura que os dois usam. É para comentar. Confere, professor? Certo? Não trouxe aqui bobagem comigo. Enfim, isso aqui é muito interessante porque o Wagner abre uma coisa na harmonia que a gente não tinha até então. A harmonia, a gente tinha dois tipos de música, basicamente, a música modal e a música tonal. Né? A música modal, ela é geralmente sobre uma nota pedal. Hoje em dia a gente tem modalismos modernos que modulam para mudar, né? Mas o Schreiber, no livro de harmonia dele, ele fala sobre harmonias, vagrant harmonies. Como é que traduz isso? Vagrant harmonies, vagrant, são harmonias andarilhas, assim, não é bem andarilhas, sem destino. Ele fala assim, harmonias sem destino, harmonias assim, vagabundas, assim. Ele fala que são coisas assim para compositores de terceira categoria, assim, que usam essas harmonias. Por exemplo, né? O Schreiber não tem meias palavras ali. Diz que a música popular é uma mera alternância entre um e cinco. Essas coisas da música popular, ele não era nem a favor de utilizar temas da música popular, como todo grande compositor tinha utilizado até então. Então ele tem um capítulo sobre vagrant harmonies, são harmonias que vão de uma para outra sem um destino tonal. Porque o grande lance da música tonal é que no tonalismo, você ouve a tônica sem tocá-la. Essa aqui é a novidade. No modalismo, você precisa ouvir a tônica. Você pode estar no modo qualquer, por exemplo, você sabe que a tônica é porque a gente está ouvindo. Vamos lá aqui, né? Agora, no tonalismo, eu posso... Onde é que está a tônica? Não preciso tocar ela para ouvir. A gente ouve a tônica porque a gente ouve o acorde dominante. O que determina o tom não é o 1, é o 5. Esse é o grande lance do tonalismo. Isso faz com que a música tenha direção. Tem a ver com o processo mental europeu de que as coisas saem do passado e vão para o futuro. Tem uma direção de progresso, as coisas vão ficar melhores porque a gente tem novas invenções, né? As coisas é uma visão de mundo que está sendo traduzida ali. E esse sistema é um sistema que permite modular, permite que exista barras, permite que exista uma música muito complexa e muito bonita. E tudo bem que a gente, com a antropologia,
surge uma coisa que a gente não tem assim... A questão do valor ficou muito relativizada, né? É o Pinico do Duchamp. O Pinico do Duchamp ele é uma obra de arte porque o Duchamp disse que ele era uma obra de arte, porque o artista está ali dizendo que a obra de arte é uma obra de arte. Não é, ele é diferente do Michelangelo. Né? Michelangelo tem um sistema de valor que a gente conhece. Então essas coisas são... existe uma relatividade nos valores da gente que é muito complicada da gente lidar com ela. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que admitir que a Oca tem tanto valor quanto a Catedral Gótica, Catedral Ótica. Vai saber, vai por aí. Mas a gente também tem que selecionar as coisas que a gente vai ouvir, a gente tem que selecionar para quem que a universidade vai dar bolsa como compositor, a gente tem que selecionar quem vai ser o compositor que vai ser tocado pela orquestra. Se a gente tiver 20, a gente vai ter que escolher 3, 2, 1. Né? Então existem questões de valor. A gente estava conversando sobre essa questão do valor, né? O que a gente adota para a gente, como é que a gente... E existe o que a gente vai estudar. Né? E a Catedral Gótica tem uma arquitetura, e a música clássica ela é construída em cima dessa arquitetura de grande porte, porque o sistema tonal permitiu isso. Quando a gente chega em Brahms, já tem muita influência do modalismo em Brahms, que é um modalismo ainda baseado na música anterior, na música de Palestrina, na música dos gregorianos. E Wagner e Brahms, eles surgem mais ou menos no mesmo período. Uma modulação que todo mundo passa a adotar muito uma progressão que o pessoal passa a adotar muito, é a progressão por terças. Brahms já tem muito. Quem estuda jazz vai ver isso em Coltrane toda hora, né? Quem toca jazz? Alguém toca jazz? Tenista? Você é tenista? Não. Tá. Pelo menos eu não estou passando aqui. Tem a Cândida ali negando. Essa modulação por terças é uma modulação que começa a surgir porque é já uma brincadeira em cima da textura da música clássica, porque no tonalismo a gente ouve a tonalidade só porque tem os 5. Quando a gente começa a explorar mais o tonalismo, a gente também surgem essas brincadeiras, que é o cara modular. Eu procuro fazer encaminhamentos em que nós tenhamos vozes, isso aqui não está funcionando, mas eu falo. Quais são alguns princípios do encaminhamento de vozes na música tonal? Uma voz que permanece, a gente não anda com ela, a gente procura movimentos elegantes que sejam facilmente cantáveis. Né? Então, se a gente está Dó, Sol, Mi, Dó e vai para um acorde menor, seria fácil porque é só baixar a terça. Não é nenhuma modulação, é uma mudança de modo só. Digamos que a gente vai para o 4º grau. Né? Como é que a gente iria para o 4º grau aqui? Alguém fala. Pode baixar a quinta, que está em Fá. Isso, abaixa a quinta, vai para o Fá, pode manter o Dó. Só para dar rapidinho assim. Desce o circular. Desce o circular e aqui pode subir para o Fá também, Dó para o Fá no meio. É uma maneira de fazer isso. Né? O que a gente está buscando aí são encaminhamentos elegantes de vozes, para que essas vozes sejam horizontalmente bem legíveis, porque a gente está lidando com coro. Tem que estar no ouvido, se você começar a atacar um monte de intervalo difícil de cantar, você está correndo um risco no coro, quer dizer, você pode usar isso mais um momento de efeito e tal.
e com instrumentos de orquestra, que também cada um toca a sua linha, você quer que cada linha faça sentido. E instrumentos de orquestra também não são temperados como piano. O que você está fazendo, o violinista está construindo cada nota, se os intervalos não fizerem sentido problemático. E não fica bonito, você consegue ouvir as linhas independentemente. Quando a gente faz, essa é uma progressão 1-4, né? 1-4 aqui, seria um 5-6 na harmonia tradicional. Agora, por exemplo, se a gente fizer aquilo que eu fiz, Dó, Sol, Mi, Dó, indo para um Mi maior, eu posso fazer o Dó descendo para o Si, o Sol sobe meio tom, o Mi continua, esse Dó pode descer, pode para o Si, mas aí se eu descer ele para o Si, acontece a oitava paralela, que não é problema nenhum. Quando a gente está orquestrando, você tem oitava paralela porque você às vezes quer o fagote quebrando com o cello, porque é um som mais rico, às vezes o violoncelo e o baixo, Mozart nem escrevia baixo, ele só falava cello e baixo. De vez em quando tem que botar só cello, só baixo, sem botar normalmente o violoncelo do braço baixo era do braço na oitava o tempo todo. Quer dizer, a oitava paralela não é uma coisa assim, não acontece na música clássica. Acontece sim, só que, como a música clássica é construída em harmonias de 4 vozes, se a gente começa a fazer muita oitava e quinta paralela, que são os sons primordiais da série harmônica, você não ouve uma voz ela desaparece, porque você perde textura. A gente evita essa quinta paralela, a gente pode descer aqui o Sol, digamos, poderia vir para cá. Né? Isso aqui são 2 acordes, esse acorde para o Mi e acorde. Por que eu escrevo cifra, que preferi escrever a cifra aqui? Porque isso não são acordes funcionais. Eles não indicam uma tonalidade específica. Eles são acordes semelhantes, familiares, porque são triádicos, acordes baseados em terça, não tem nenhuma sétima, não tem nada aqui, mas a progressão, ela não é uma progressão que indica um tom claramente para o seu ouvido. Isso é muito usado em trilha de cinema, isso aparece, enfim, isso está muito, desde Bach já usava isso mais esporadicamente, mas já não é uma novidade. Mas ela com o tempo vai se tornando mais e mais comum. Em trilha de cinema a gente ouve muito porque é um recurso para você manter a coisa acontecendo sem ter que chegar em lugar nenhum. Né? E é sempre uma sonoridade que é familiar e interessante ao mesmo tempo. Né? Não é nem tão estranha que chegue a ser. E isso aqui, embora sejam progressões diferentes, é o mesmo princípio. São encaminhamentos de vozes elegantes entre acordes familiares que não indicam uma tonalidade em comum. Ouvindo isso aqui, eu não necessariamente tenho na minha cabeça, talvez quando chegar no Mi7, cara, fala assim, se tiver aquele hábito de, só a pessoa, o público do Wagner, que é muito condicionado com um tratamento tonal específico, eu ia abrir Mi7, Mi é Lá menor, e pronto. Né? Mas para a gente que já tem a expansão do vocabulário faz com que a gente também esteja um hábito de uma ambiguidade auditiva muito grande, então a gente às vezes até confunde as pessoas, né? Porque você tem mais vocabulário. Então, que palavra foi essa? Porque a pessoa tem um vocabulário culto, se ela 2 letras, né? Você sabe o que é Cândida, né? Eu chamei ela na outra, Cândida! Não tinha, não me ouvia de jeito nenhum, doutora. Ela, né? Porque a gente basta ouvir um pedacinho, a gente já insere o resto. Se o repertório é pequeno, como o teu nome, que é uma coisa que você ouve muitas vezes, um pedacinho significante já te dá a fórmula toda. Você já sabe. Agora, quando o repertório é muito grande, muitas vezes vai ser só aquela sílaba, não vai te dar a palavra toda. Essa ideia de que você pode ter acordes
comuns encaminhados de uma forma criativa, ela vai gerar muito do material que a gente depois vai conhecer, vai ouvir na música moderna, né? Quando a gente ouve, por exemplo, esse acorde, de onde vem? Sagração da Primavera. Você conhece esse acorde? Que acorde é esse? Você já falou. Você falando antes, né? Esse aqui é um acorde que soa, né? Soa quase um cluster assim, né? Muito fechadão, mas não é um cluster. Ele é um acorde Mi bemol maior com sétima sobre embaixo de um Mi maior. Então, esses caras todos estão buscando texturas familiares, novas maneiras de você encaminhar sons que são familiares. Agora, nós temos outro caminho também, que é o caminho do Jobim, por exemplo, de colocar mais notas. Esse Dó ele não vai botar o Sol, não, vai botar o Ré, o Lá, vai botar todas as outras questões, que podem ser colocadas só como ornamento, podem ser colocadas estruturalmente, fazendo parte da melodia principal, né? Pode ser só um ornamento, uma coisa que só embeleza, que se você tirar, não altera a forma, a essência da peça musical. Esse vocabulário vai se expandindo. Quer dizer, a gente tem duas relações que são muito importantes, que é uma questão de... Por que eu botei a caneta aqui funcionando? A gente tem uma questão que é a verticalidade e uma questão que é a horizontalidade. Confere? O que a gente vai usar em cada acorde, como que a gente vai caminhar de um acorde para o outro e aonde a gente vai, como a gente vai estruturar essa caminhada. Porque ela não é uma caminhada, ela pode ser uma caminhada sem objetivo, como a caminhada modal muitas vezes é uma coisa que vai indo, você não sabe, tem que volta para o começo e continua, tem uma são assim, aí pode sem juízo de valor. Nesse ponto, né, só tem não sou contra o juízo de valor, não, pelo contrário, mas né? Mas existem, você pode fazer juízo de valor levando muitas coisas em consideração ou levando só aquela coisinha que se não for, né? Se não for Michelangelo, não serve, serve de Luciano, né? Que é o cara que diz que a música evoluiu até Bach, de lá para cá, em Decaminho, não sei quem é essa, né? E tem o seu, né? Você pode defender esse ponto de vista, não um ponto de vista inválido, né? Então temos isso aqui. Agora, ela pode chegar aqui e ela pode ter uma curva, pode ser simplesmente linear, ou ela pode ter uma curva, ter um clímax e uma resolução, né? Na forma, no desenvolvimento da música clássica, bate a coisa da fuga. Quem já escreveu uma fuga? Não tem que escrever fuga aqui no currículo, assim, pelo menos no ponto que vocês estão. Forma sonata. Vocês já estudaram forma sonata? Sabe como é a forma sonata? Mais ou menos. Forma sonata é o seguinte: forma sonata não existe, na verdade não existe formas, mas isso aqui está claro, né? Quer dizer, a gente tem uma questão harmônica, que é da verticalidade, que é o que vai acontecer no acorde e como é que eles vão se encaminhar. Isso é uma coisa simples, né? Mas isso as coisas simples, a gente precisa lembrar delas, né? Porque elas não são assim necessariamente na nossa consciência o tempo todo. Quando a gente pensa forma sonata, o que é a forma sonata? É o ápice da criação da música tonal. O ápice é a catedral gótica da música tonal.
sendo que não existe uma fórmula única para a forma sonata. O Kaplan ele fala em estilos sonata, que elas vão variar muito. Na academia, os que se convencionou chamar de forma sonata é uma coisa mais ou menos assim. Uma árvore. Nós temos uma parte A que tem dois temas. Um tema no primeiro, que é baseado no primeiro tom, tom 1, pode ser maior ou menor. Ele também é chamado de tema masculino, um tema mais energético. Isso é chamado forma allegro, sonata allegro ou forma sonata primeiro movimento. É a forma que a gente conta nos primeiros movimentos das sinfonias e tal. Um segundo tema que geralmente você modula para o tom do 5. Se for do menor, normalmente se modula para o tom da mediante. Certo? Não necessariamente. Beethoven vai modular para diversos tons, as coisas vão se desenvolvendo. Essa é a parte A. Depois você tem uma repetição do A. É um A' que é normalmente simplesmente com a barra dupla. Por isso que o cara que toca, o maestro chegou e vai tocar a Sinfonia de Beethoven e fala assim, não vamos fazer a repetição. Ele está sacaneando com a forma do Beethoven, porque tem um equilíbrio. Na verdade, eu deveria falar isso depois que eu colocasse o resto aqui. Nós temos aqui um B que se chama desenvolvimento e o C, na verdade, isso aqui é um C, né? Vamos chamar isso aqui de D, só para ficar bem C e D, que é a recapitulação. Aqui na recapitulação você vai ter os mesmos temas, tudo na tônica. E no desenvolvimento, é uma das primeiras narrações sobre a forma sonata, isso aqui é uma mera transição. Certo? É uma mera, sai daqui e vai para lá, para dar equilíbrio. Então você tem contraste, tensão, você vai para um tema masculino, um tema feminino, olha que coisa, né? Século XIX, para a gente. Né? Olha aqui. Como é que é? Você nem pronunciou a palavra para não afirmar o tema, né? Para não levantar polêmicas, né? Não, mas assim, é assim que eles definiam mesmo. É um tema, mas é porque um tem uma característica mais impulso e o outro tem o segundo tema tem uma característica mais lírica, mais, né? Enfim, eles definiam isso, mas não necessariamente, mas muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Toda essa forma, os artistas fazem outras coisas com ela. E você vê isso em Pixinguinha, modula para o 5º grau. Pixinguinha, modula para o 5º grau. Você passa a ter, se você está em Dó, você passa a ter muito Fá sustenido. Dá aquela característica da tonalidade. Você está naquele ambiente do Sol, mas como você não parou desde que você veio com Dó, tem uma sensação que não resolveu. Aí você vai, esse acorde, naturalmente, geralmente você tem tema 1, transição, que é uma sequência, modulando, volta para cá, esse acorde volta para cá, aqui você repete igualzinho, a mesma coisa, 1, 5, se for 1, 3, tá? Né? Chega aqui no desenvolvimento, você vai fazer brincadeiras com esse tema. Beethoven, você ouvir a sinfonia, é um teminho desse tamanho. Ele pega e faz isso em tudo quanto é harmonia que tiver na vida. Ele vai andar por tudo quanto é tom, vai passear, vai fazer, vai brincar, vai juntar um tema A com um tema B, faz o acompanhamento do A com o B, faz uma coisa assim. Em Beethoven, o desenvolvimento fica muito grande. Beethoven estica esse desenvolvimento, ele quer desenvolver, eu sou Beethoven, não posso. Mas até então, na forma sonata, o desenvolvimento era uma mera transição. Nas sinfonias de Mozart, os desenvolvimentos não são necessariamente tão longos assim. E mesmo em Beethoven tem sonatas, já no final, que eles, de vez em quando, eles fazem um desenvolvimento
curto, não existe uma priorização do desenvolvimento como algumas pessoas que falam sobre forma sonata querem fazer você crer. O que existe, principalmente, é um equilíbrio entre as partes, em que aqui acontece um clímax. Lembra daquele gráfico que eu fiz, que era uma coisa assim? Esse caminhar de uma coisa para outra, ele não é uma caminhada linear apenas. Mesmo quando a gente ouve música que é essencialmente modal, como a música indiana, quem já ouviu música indiana, Ravi Shankar, né, os ragas, eles são todos baseados em uma nota. E aí em cima você vai cantar modos que são muito interessantes, muito bonitos, compartimentados, diversos tipos de modo que eles desenvolvem em cima disso. Mas tem um início que eles fazem um improviso, tem um momento em que eles tocam o tema todo, tem um momento em que isso chega a um clímax e depois volta. No jazz a gente faz isso, quem toca jazz. Toca o tema, repete o tema, ou não repete o tema, mas parte para o improviso, tem um clímax e depois volta e repete o tema de novo. É uma estrutura muito parecida com a estrutura da forma sonata, embora é diferente. É diferente porque não modula tanto. No jazz você fica só no 32 compassos, 20 compassos, repete, a harmonia é sempre. Então, isso aqui é um movimento. Agora, falando da arquitetura, o Wagner, por exemplo, a gente fala desse acorde de cristão, não sei o quê, que foi uma coisa que revolucionou, só que não foi ele que inventou nada disso. Quem toca piano clássico, quem conhece Liszt, a obra de Liszt? Liszt? Clarice estudou Liszt. Wagner disse que quando ele estava sem ideia, ele abria o Liszt e copiava do Liszt. Está tudo no Liszt. Aquele acorde, quando eu estava falando daquele acorde que vai do Dó, Dó maior, Mi maior, né? Dó maior, mantive a nota em comum, Mi, Sol. De Dó desceu Mi, bom, quer dizer, duas vozes que andam por meio tom em direções opostas e uma voz permanece. Esse acorde, antes de chegar nesse, ele passa por outro aqui, ó. Esse acorde faz uma ópera de 3 horas. E se eu tenho alguma coisa para dizer aqui para vocês, eu quero ver quem é que vai assumir, encarar essa parada. Sentar e escrever, não apenas uma canção, que é uma coisa muito bonita, mas aceitar o desafio de ir lá e brigar com os caras de verdade. Porque quando o Wagner escreve uma ópera de 3 horas, ele pode estar copiando o Liszt, mas para encaminhar isso tudo numa estrutura que faz sentido, harmônica, melodicamente, tematicamente, 3 horas, o buraco é mais embaixo, a gente sair da Oca e construir a Catedral Gótica, que pode ter ideias da Oca. Tem uma coisa na Oca que é maravilhoso, que é o lance do fogo, né? Não sei, só arquiteto, mas tem coisas maravilhosas. Você pode pegar ideias da Oca, o telhado, né? Enfim, a comunidade, você pode pegar a ideia da Oca e, sabendo
como que o cara fez para estruturar a catedral ótica, construir a sua catedral, que não é mais gótica, é ótica. Sonótica, né? Enfim, o que acontece? A gente tem isso aqui, é a estrutura de um movimento, mas a gente vai ver as sinfonias de Beethoven e elas não são simplesmente movimentos 1, 2, 3, 4, eles não são simplesmente aleatórios. Assim, fiz um tema bonito, rápido, agora fiz um tema que também é bonito, rápido, um outro tom para variar. E esse terceiro aqui é interessante, vou botar junto que tudo bem. Sabe? Isso também na música popular, quando a gente chega até os Beatles, chega uma hora que eles fazem um álbum conceitual, que as músicas elas se comunicam entre si. Só o fato de que você tem uma pausa não quer dizer que a próxima música vai ser uma outra viagem completamente diferente. Elas passam a ter um discurso que é maior do que o discurso uma coisinha assim. Existe uma dimensão, porque o que acontece é o seguinte, a gente não quer fazer juízo de valor nas coisas, mas existem dimensões. Existe uma dimensão lírica, que é o cara, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Poema conhecido, vocês estão conhecendo, já viram isso? Eu estava vendo esse poema há pouco tempo, muita história. Tá vendo? Estamos aqui numa sincronia, está rolando. Mas isso aqui é uma coisa, outra coisa, é lindo isso, tem poder, isso é uma canção, isso é a canção popular. Outra coisa é você pegar isso e transformar num poema épico, Homero, são 5.600 versos. Os caras memorizavam na época, porque quem escreveu 300 anos depois do cara que inventou. Quer dizer, tem estrutura memorizada. E não é só Homero. No cordel tem estruturas que são longas e memorizadas, que os caras declamam, memorizadas, porque fazem sentido. Isso é uma dimensão diferente. Tem uma dimensão lírica, que pode ser Fernando Pessoa, pode ser uma coisa maravilhosa. O outro agora, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir que é dor, a dor que deve era assim. Porra. Foda, o cara com os 3 versos já disse tudo. Chico Buarque tem coisas assim. Mas o próprio Chico Buarque, quando você ouve Construção, ele chama por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão já não é mais construção, isso é Deus do Pai, vai tudo na sequência. Quem toca em baile sabe que é melhor a gente fazer um pupurri do que ficar parando toda hora. O pessoal não quer ficar aplaudindo aquela 4 minutos, quer dançar. Então você toca 8 músicas e aí para, aí o pessoal aplaude. Mas se você fizer direitinho, tem climas, tem o lugar do clímax, tem o lugar que você avisa que vai terminar. Então, construir grandes formas é um desafio estrutural. Não torna você melhor poeta, mas poetas somos todos também. Então tem essa questão da engenharia musical. Quando Beethoven escreve esses movimentos, ele geralmente faz allegro, adagio, vivace, muito rápido, é o scherzo, e o allegro. Só aí você já percebeu que tem uma estrutura? Esse é rápido, esse é bem lento, esse é muito rápido e esse volta a ser rápido, mas também não demasiadamente. Você tem um clímax, tem aquela estrutura, aquilo que eu fiz aqui, é a mesma coisa. Você começa aqui, tem um clímax aqui e desce lá. O clímax ele é mais perto do final, mas não totalmente no final, porque você, quando chega no clímax, você ainda tem que dar uma... Eu vou evitar qualquer metáfora sexual aqui, mas tem a ver com a coisa do sexo, Quem já experimentou, quem não experimentou não sabe o que é, quem já experimentou não
fica chocado, mas tem a ver com esse nosso ritmo, né? Você chega num lugar e depois você vai... Isso é estrutura dramática. Tem existe uma dimensão lírica que você pode ter, existe uma dimensão dramática que você pode alcançar, existe uma dimensão épica, que é de você construir uma coisa que é realmente maior que a vida, que justifica a vida, transcende, né? Que é como se você vivesse uma outra vida dentro da tua vida naquela obra de arte. É o que atrai a gente em coisas como quem é que aqui assiste Game of Thrones, como é que chama em português? Game of Thrones deve ter Jogo de Thrones. Tem algum nerd aí, assim, tem algum discurso, não é possível, não é popular pra caramba. É essas histórias longas, né, que são épicas, que fazem com que você queira saber o que vai acontecer e que te leva. Agora, isso não é um mistério profundo, um mistério inalcançável. Isso é uma estrutura matemática. A gente pode construir isso aqui agora com vocês, assim, não os detalhes, logicamente, mas a grande visão, porque você tem que ter uma visão zoom in, zoom out, né? Você tem que ter a visão, porque a coisa é um pouco construída como fractal. Quem já viu fractal? É uma estrutura pequenininha que se repete. Então, aquilo que tem no micro tem no macro. Não necessariamente você pode fazer, mas isso é uma lição da época clássica. Porque a época clássica estava buscando as formas perfeitas, eles estavam buscando aquilo que fosse a manifestação da divindade, né? Então, a gente aprende com eles nesse sentido. Essa forma pode ser construída do mesmo jeito que ele construiu a forma dentro disso aqui, é um movimento. Isso aqui tudo é um movimento. O segundo movimento não necessariamente tem essa forma, pode ser a forma rondó, pode ser uma outra forma. Mas ele geralmente é construído assim, em tons. Já poderia ser sol, mas pode ser, né? Se quiser fazer a estrutura bem semelhante, esse aqui sol, esse aqui poderia ser lá menor, aí de novo pro dó. Ou o contrário. Enfim, isso aqui não, tem muitas maneiras de você organizar isso. O que importa não é a maneira como você organiza, mas é você ter consciência de que isso não é aleatório. No Bach, a gente vai ver, se você pegar para estudar as formas harmônicas de Bach e realmente decupar. Eu fiz um curso lá com um cara que uma hora chegou que ficou chato, porque a estrutura é sempre igual. Não é sempre igual, mas o gráfico, como a gente analisa, é sempre igual. Você vai ter uma cruz, porque ele era, né, Bach, você sabe que ele acreditava em Jesus Cristo, é um Deus europeu, que foi muito divulgado e tal, e Bach era muito fiel, né? Então você tem uma estrutura, você pega o compasso do meio, geralmente ele bota a assinatura dele lá, Bach, que é o Si, Lá, Dó, Si. Aí ele vai colocar a tônica, né? Tônica dominante, aí subdominante, tônica, aí ele faz assim, tônica, subdominante, dominante, tônica. Por exemplo, não precisa ser, e aqui ele faz mediante, com que as estruturas se relacionam. E você pode fazer isso numa ópera de 3 horas. Porque o primeiro movimento ele pode ter diversos tons, mas tem um tom central. E a linguagem harmônica, porque a gente já está no século XXI, o que significa a gente estar no século XXI? A gente tem um projeto, eu falo isso assim, com toda tranquilidade, assim, mas eu tenho um projeto, né? Que vocês podem discordar, enfim, a gente está
né? Mas eu tenho um projeto estético. Eu acredito que, por que eu voltei a escrever, por que eu fui escrever ópera, né? Quer dizer, uma doideira, assim, eu nem gostava de ópera, meu pai ouvia muito, eu tinha essa coisa no ouvido, a ópera passa, o século XX é muito pobre na ópera, é um momento que a ópera fica muito desacreditada e tal. A ópera é uma coisa comunitária, é uma coisa que tem a ver com um ritual de iniciação, com o momento em que a música, a magia, o teatro é tudo uma coisa só, uma possibilidade de transformação, de você entrar ali e sair diferente, você passa por um ritual. Lógico que a ópera é tradicional, então ela vai decaindo, então hoje em dia tem um momento em que isso está voltando como uma forma de arte que oferece uma coisa que as outras que estão estabelecidas ainda não oferecem. Então a ópera contemporânea está abrindo diversos caminhos que podem ser interessantes assim, para jovens compositores, né? Então, o que acontece? Por que eu cheguei nisso? Eu ia estar me caminhando para um lugar. Clímax, tudo igual. Linguagem harmônica. O que eu ia falar é o seguinte: a gente tem essa questão toda dentro da tonalidade. Lógico, como vocês sabem, no século XX, a gente tem um rompimento com a questão tonal. Começa com Wagner, com aqueles acordes que a gente estava vendo, passa por esses acordes com modulação de terça, chega no Stravinsky com esse acorde bitonal. Obrigado. E chegamos no atonalismo. Para estudar o atonalismo, Schoenberg, serialismo, né? O serialismo, da maneira como é ensinado, inclusive, é uma coisa desprestigia até o atonalismo. Porque se você for ouvir Schoenberg e Alberg, esses caras, você vai ver que não é daquele jeito que as pessoas ensinam que eles vão fazer, não é uma fórmulazinha. Você escreve 12 tons e depois vai repetindo esses 12 tons antes de repetir eles, que vai ficar sempre atonado, mais ou menos assim que ensina. Isso aí não explica realmente a música dos caras. A música dos caras tem uma profundidade muito maior que isso, que tem a ver com aquele momento entre guerras, que tem a ver com os caras serem judeus, no momento em que a Alemanha ia matar 6 milhões de judeus, né? Existe uma verdade existencial de ser um povo, de serem artistas que estão prevendo a bomba atômica, uma destruição muito grande, né? Existe um abismo muito grande ali. E a cor do atonalismo é essa cor. Estou improvisando, né? É uma coisa assim que a gente não sabe muito bem para onde vai. Tem a ver com o desespero do século XX, mas é uma cor. É um acorde de 12 tons. Pode ser um acorde de 12 tons feito a partir de terças. Tem menos de 12, tem 10 tons, porque eu estou com um nome dedo só em cada nota, mas a construção dele pode ser baseada em terças, para que seja mais familiar, mas essa cor do atonalismo. Chegou nos anos 70, tinha muito problema como é que se fazia para analisar essas estruturas harmônicas atonais, né? Então, esse sujeito, Alan Forte, ele fez um estudo, lançou um livro chamado The Structure of Atonal Music, de Alan Forte. Nesse livro, o que ele fez? Ele calculou todas as possibilidades intervalares que poderiam ser construídas a partir de conjuntos de 3, 4, 5 e 5, 6, por aí vai, até 9 notas. A partir de 9 notas ele já não
não está tão preocupado porque a partir de 9 notas os conjuntos os números são muito pequenos. É isso que acontece com a música acadêmica atonal, é uma cor só. E os caras, mesmo Schoenberg, Alban Berg, não faziam isso. Eles estão lá. Os caras estão muito além disso. Então, quando o cara constrói uma música que é só essa cor o tempo todo, é uma cor, eu posso, mas é uma cor como se eu estivesse fazendo uma música com um tipo de acorde só. Né? Então isso fica muito pobre. Com esse material, o que acontece com esse estudo do Alan Forte? Esse passou a ser um estudo muito importante porque ele vai codificar todas essas possibilidades intervalares, inclusive as tonais. Aqui, por exemplo, nós temos esse set, só para vocês entenderem como é que não dá tempo da gente mergulhar, isso aqui é um curso, né? Para poder realmente, isso aqui é para a vida toda, porque essas aqui são todas as possibilidades intervalares dentro de um sistema de 12 notas que existem. Vocês podem pegar essa lista com a Cândida. O que é isso aqui? O conjunto 3.1 é o conjunto de 0, 2, 0, 1 e 2. O que significa isso? 0, 1, 2. É esse conjunto aqui. 3 semitons. 0, 1 e 2 são todos por semitons. O que acontece? Ele tem dois, esse segundo número aqui, significa que ele tem 2 semitons, um tom inteiro, 0 terças menores, 0 terças maiores, 0 quartas, 0 quartas aumentadas. Como depois da quarta aumentada ele passa a se repetir, a oitava se repete, isso não interessa para o Alan Forte porque ele também diminui um pouco, é um sistema que tenta ser sintético, porque já é grande. Se ele pensa, né? Então ele calcula a inversão dos intervalos como sendo equivalente para efeitos composicionais, certo? Então, com essa lista, a gente tem uma quantidade de acorde que você não consegue explicar com esses sistemas de cifra muito grande. Desculpa o sistemazinho, mas eu não resisti. É o sistema de cifra, né? Sistema de cifra, então você só consegue notar isso aí notando mesmo. Anotando mesmo. Nota por nota, linha por linha, escrevendo para a galera tocar na frente, para o maestro abrir e para ninguém mandar a mão. Aí você consegue botar esses acordes para funcionar. Só que, dentro desse sistema, você vai ver ali, octatônico, 12 formas, aí tem diversas coisas. Diatonic triad, tríade diatônica, é o 037. É a tríade diatônica menor, que é o mesmo conjunto da tríade diatônica maior, invertido. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mesmo conjunto que deu o Dó menor, deu o Fá menor. E, logicamente, se você transpor como a questão é intervalar, você vai dar todos os acordes maiores e todos os acordes menores nesse set aqui. É o 311. Aqui onde está o mouse. É o 311, 037. Inversão vai dar o maior. Ele tem nenhum semitom, nenhum tom inteiro, uma terça menor, uma terça maior e uma quarta ou quinta, né? Que é a mesma coisa da sexta. Na verdade, a terça menor é a sexta maior, a terça maior é a sexta menor. Está comigo, né? Todo mundo junto. Não, esse da sexta eu perdi. A terça menor equivale à sexta maior. Certo. Ele está representando ascendente quanto descendente. Porque ele só está representando intervalos até a quarta aumentada, que divide a oitava em 2. Então, para ele, não interessa, não interessa, é uma maneira de tornar o sistema mais simples, porque senão você teria um sistema que seria tão grande, que seria humanamente
já é um sistema grande pra caramba. Você vê essa quantidade de acordes, de grupos que você tem aqui, sendo que todos os acordes menores e maiores é só esse 311 aqui. Todas as outras combinações intervalares estão à nossa disposição para serem utilizadas como músicos. E a Clarice sabe disso, porque ela tocou uma peça minha que é difícil pra caramba, harmonicamente. E aquela peça foi meio que um tratado de harmonia que eu fiz assim, prático, né? E é tonal. E o engraçado é que quando eu escrevi, tinha um pianista da Juilliard que era o melhor japonês, um cara fodão, assim, 20 anos de idade, tocava tudo, assim. Do meu professor, o dia que eu falei, consegui um pianista, consegui, é o Hanshin. Hanshin, toca tudo. Aí ele abriu a partitura assim, falou, João, eu não sou o Hanshin. Eu falei, professor, por favor, o cara fodaço, assim. Todo mundo respeitava muito o Hanshin. Até quando eu errei, ele botou, eu falei, João, isso aqui está um pouco estranho. Eu falei, nossa senhora, isso é erro de computador, não tem isso não. Eram umas coisas assim, que impossível de tocar mesmo, assim, ele estava tocando. Aí ele chegou no ensaio e falou assim, ai João, muito interessante, né? Eu olhei para a partitura, achei que era tonal, parece tonal, mas não é. Eu falei, aham, vamos ensaiar. Aí mais uns ensaios ele voltou, eu achei que não era tonal, mas é. Você pode dar um exemplo? Você pode fazer uma pedacinho? Tem a gravação aí pra gente ver, não? Dessa? Tem gravação. Vamos ver. Qual cena que você acha boa para mostrar isso? Tem tudo o quê? Tem só tem o suicídio, seria legal o casamento, né? O casamento. Mais quadro, assim, tem gravação. Depois vocês olham no YouTube, né? Existe depois, a vida de quem? Você tem aí a partitura? Eu tenho. Tem tudo aqui. Tem partitura, tem. MIDI? Não, vocês não vão botar um MIDI, né? Vocês não vieram. Quando veio de Nova York, Ranchei no sim, mas não tem gravação, não, Felipe, eu vi. Tem gravação. Então. Tá ligado aí, né? A gente não vem para uma escola de música tocar um MIDI, né? Que tipo de gravação é essa? Acho que isso aqui é com a base eletrônica. Isso já foi tocado em diversas versões, eu tenho que saber qual versão que está que eu estou aqui. Não está tocando não. Professora pediu, eu botei aqui para tocar, mas não está tocando não. Professor, tem volume lá?